primeiro queria agradecer ao sindicato essa oportunidade de a gente estar aqui conversando. Meu nome é Isabelle Gravatar, Geraldo já falou aqui. Eu tenho 25 anos de Justiça do Trabalho. Na verdade, percebo assim que muitos são da minha época, um pouquinho mais antigos, mas tem tanta gente nova por aí, né? A gente vem de uma Justiça do Trabalho com classista, Junta de Conciliação e Julgamento, e eu comecei, bem interessante, porque o primeiro escritório de advocacia que eu trabalhei, que já foi na área trabalhista, foi da doutora Eduarda Cruz, que hoje participa do nosso grupo. E a doutora Eduarda me colocava para fazer as audiências assim mais cabeludas, aqueles juízes mais encrenqueiros, e ela dizia, vai lá, tem que aprender, vambora. E paguei todos os micos possíveis, né? Eu pedi para consignar em ata, que eu queria ouvir a testemunha depois da confissão do preposto. Eu fui para uma audiência em que não tinha nada de prova pericial e eu cismei que tinha prova pericial, e sempre consigna em ata. Então era o mico consignado, né? Era aquilo registrado em ata. Mas foi uma super escola. Eu trabalhei durante um bom tempo com ela, depois eu tive o meu próprio escritório e vim trabalhar no TRT. Eu fui durante 3 anos diretora de secretaria da doutora Vália Bonfim. Ela na época era da 43, a gente ainda tinha os classistas. Foi outra escola, né? Foi olhar o outro lado da história. E aí voltei para a advocacia. Eu saí exatamente na época da entrada da Consermelli como presidente, que ela tirou todo mundo que não era concursado, que entrou por nomeação. E eu tinha entrado porque o diretor de secretaria da Vália tinha se aposentado para ser assessor da Consermelli. Então, assim, ele aposentado, ela aproveitou ele por nomeação, mas tirou todo mundo que era nomeado. E aí, tempos depois, eu vindo fazer uma audiência, eu fui fazer uma residência jurídica na UERJ, que era um curso de pós-graduação dentro do escritório modelo, porque eu sempre gostei muito da vida prática, gosto muito do processo em si. E aí, por conta disso, fui parar na UERJ, no curso de residência jurídica, e vim fazer uma audiência. Quando eu cheguei, a juíza tinha sido minha aluna, e ela disse assim, olha, estou sabendo que tem um desembargador que está precisando de uma assessora, você quer ser assessora? O assessor é nomeado pelo desembargador, e aí voltei de novo para o lado de cá, vim para a Justiça do Trabalho para ser assessora do Dr. Flávio Ernesto. Também há muito tempo atrás, a gente ainda tinha o Areosa compondo com ele a 10ª turma, que também é outro que a gente tem boas histórias para contar de audiência, então nem se fala, né? Então, fiquei mais 3 anos com ele, e aí dessa vez, na verdade, não era nomeação de presidência, a nomeação do próprio desembargador, mas eu quis sair porque eu já estava ficando mãe e avó, né? Eu tenho 2 filhos pequenos. Então, cada vez que eu pensava assim, vou ter filho. Não pode, olha esse horário, olha isso, olha aquilo, né? Então era uma loucura. Mas eu nunca me afastei, desde a minha época de faculdade, do trabalho. O direito do trabalho sempre foi, assim, a minha super alma. E quando eu olhei essa reforma trabalhista, eu confesso a vocês que eu caí dura. Mas por que isso, né? O que eu tenho sempre falado para os meus alunos? Eu sou professora de faculdade, de graduação, de cursinho preparatório para prova da ordem, para concurso. Eu hoje chegando aqui, eu já vim, você vai encontrando, né? Todo mundo seu aluno, uma delas que estudou comigo, depois foi minha aluna, irmã do Marcos, que é advogado do grupo também. No outro dia eu li o sobrenome, eu falei, você é irmão da Marcele, que tem uma filha Isabelle. Nós estudamos na faculdade, a filha dela é Isabelle, igual a minha, claro, minha irmã. Eu falei, nossa senhora, né? E aí eu vinha chegando, olhei, aí ela disse assim, vai falar da reforma? Eu falei, vou. Ela, criticar o bem? Aí eu falei, difícil falar bem, né? Mas por quê? Porque eu, como professora, eu venho acompanhando a reforma da legislação, que não é de hoje. Eu acho o fim um absurdo quando falam assim, olha só, nós mexemos, nós alteramos a CLT, como se ela estivesse intacta de 1943 para cá. E com toda certeza, gente, o que tinham que mexer, que já estava para lá de velho, como classista, que continua lá, como salário mínimo regional, isso ninguém conserta. Quer dizer, então, o que deveriam ajustar para colocar, conforme a nossa Constituição e tal, ninguém nem se preocupa. Aí eles vêm com uma loucura do dia para a noite. A gente sabe que aconteceu assim, porque foi muito mal explicado para o povo. Até hoje, ninguém sabe a diferença da reforma trabalhista para a previdenciária.
Ninguém nem consegue entender o que aconteceu. A gente agora tem aí, dia 23 de abril, caindo a medida provisória. Se vocês pararem para observar, nós não temos uma legislação que vai nos servir. E eu sei disso porque sou professora, e aí falo para o meu aluno, olha, compra o Vadmecum, compra a CLT. E a editora disse assim, Isabelle, não vou lançar a sua, vou ficar segurando. Eu falei, sabe por quê? Porque a medida provisória, todo mundo colocou aí dentro. E se ela não for aprovada, vai ter que tirar o texto da medida provisória. E aí? A gente não tem uma legislação que vai servir para a gente depois do dia 23 de abril. E nem a minha mesmo, porque a própria editora disse assim, não, Isabelle, está mudando tudo muito rápido, vamos esperar até o meio do ano e tal. Aí eu falei assim, está mudando tudo muito rápido? Não, já vinham mudando. A gente teve procedimento sumaríssimo sendo inserido na CLT. Agora, por que não pararam para refletir? Quando colocaram o procedimento sumaríssimo no ano de 2000, eles pediram para que fossem liquidados os pedidos. Eles colocaram uma série de requisitos. Isso, na prática, funcionou? A gente tem o procedimento sumaríssimo sendo julgado com 15 dias do ajuizamento da ação? Não tem em nenhum tribunal. E olha, desde a época que comecei, escritório da doutora Eduarda, nós advogávamos para muita reclamada e nós tínhamos empresas pelo Brasil inteiro. Eu não sei qual tribunal que eu já não fui fazer audiência, mas em tudo quanto é que é canto. Passado o tempo, eu retornei como professora, chegava nos lugares, olha só, vocês marcam aqui a audiência, dá para solucionar dentro de 15 dias? Não. Falei, então não está funcionando. Não é assim. Existe um abismo, né, entre quem faz a lei e quem precisa utilizar a lei. Infelizmente, nós somos responsáveis disso. Sei que estamos num momento de política em que todos estão alvoroçados por conta de ontem, mas independentemente de qualquer partido para lá ou para cá, a gente não pode deixar também de observar que nós somos responsáveis por essa lei. Sabe por quê? Porque o voto é obrigatório. Nós votamos. E quem nós votamos, a nossa democracia é essa. Não é anarquia, é liberdade de escolha dos nossos representantes. Quem nós votamos é que escreve isso tudo. E que continua fazendo coisas que a gente olha e fala assim, mas como? Não é possível. Como é que alguém pode sentar lá para escrever uma lei e colocar o teletrabalho fora da jornada de trabalho? Eu, quando conversei com o Fachada, eu falei assim, olha, eu queria falar desse ponto da reforma. A bem da verdade, eu criticaria um por um dos tópicos da reforma. Eu não sei dizer um que eu tenha gostado. Todos, eu acho que a gente poderia ter feito diferente. Eu acho que quem milita e quem é da área está sentindo na pele. E a gente conhece. Nós é que deveríamos estar aqui escrevendo um código de trabalho, um código de processo do trabalho. Nós é que sabemos como é que funciona. Para com esse papo furado dessa audiência única que o juiz vai dar a solução na hora, que acontece aonde? Para fazer esperar até o final da noite? Para ficar fazendo audiência cansado lá, resmungando? Então, a gente tem toda uma vivência que faz a gente criticar cada vez mais o texto da reforma, porque com o passar do tempo a gente vai sentindo onde é que a gente vai chegar, que trabalhador a gente vai ter. Será que a gente vai ter efetivamente um trabalhador se aposentando, nem sei da aposentadoria, mas sei lá, daqui a muitos anos ou precocemente por conta de uma doença profissional? Porque no momento em que eu estou falando de um teletrabalho, que é um trabalho para quem utiliza meios telemáticos e informatizados de forma preponderante, e eu excluo o sujeito do capítulo da duração do trabalho, onde vai ficar a saúde do nosso trabalhador? E quando eu confronto com o meio ambiente do trabalho, nós tivemos uma Constituição de 88, 30 anos aí de Constituição. Uma Constituição que vem falando da proteção ao meio ambiente do trabalho. E todos nós sabemos a necessidade que a gente tem de realmente se preocupar com o meio ambiente do trabalho. Você vai olhar, é o pé direito que tem que ser respeitado, você tem que olhar se tem ventilação artificial, com ventilação natural, olha lá se tem basculhante, é o uso do salto alto, olha assim como é que vai ficar a saúde do trabalhador. Isso hoje está garantido na nossa Constituição. Esse nosso mundo sustentável, esse planeta maravilhoso, gira em torno da saúde do trabalhador. Agora, como pensar que isto aqui não é um retrocesso à escravidão?
Então, todas as vezes que eu me questiono em relação ao avanço ou retrocesso, eu não consigo me desapegar do retrocesso, porque eu acho que, de fato, a gente está tendo um trabalhador que está sendo escravizado. E que esse trabalhador, trabalhando nesse formato, a gente está na contramão, onde todos os países querem diminuir a jornada de trabalho, a quantidade de horas trabalhadas no dia, a gente vai colocar de forma ilimitada. Isso é humano, isso vai fazer com que daqui a algum tempo a gente tenha o quê? Uma série de pessoas encostadas porque não vão estar mais produzindo. A Europa fez um inquérito onde ela avaliou a saúde do trabalhador e a forma de trabalho à distância. Por que isso? Só para vocês terem uma ideia, a CLT em 43, ela contemplava você trabalhar dentro da empresa. Aí o que eu vim falando, o texto da CLT não é o de 43. Ele veio sofrendo reformas. Ele veio se adaptando, sim. A gente contemplou o home office. Peraí, você também pode trabalhar de casa. Aí depois veio o anywhere office. O artigo 6º já tinha sido alterado, onde você tem a possibilidade de trabalhar de qualquer lugar. Anywhere, de qualquer lugar. Então, eu não preciso hoje trabalhar dentro da empresa, eu não preciso trabalhar da minha casa, eu posso trabalhar de qualquer lugar. E a subordinação, ela vai existir? Poder de mando tem? Dever de obediência? Claro! Através do quê? Dos meios telemáticos informatizados. É o computador, você recebe o e-mail, é o zap que não para, vê se você leu, vê se você respondeu. Isso é meio de se provar uma subordinação? É sim. É forma de se trabalhar? É. Então vem o artigo 6º, ganha toda essa reforma, eles escrevem textualmente subordinação jurídica, e aí a gente começa no TST a discutir. Peraí, será que esse trabalho com meios telemáticos informatizados vai deixar o sujeito de sobreaviso ou não? Como é que funciona isso, né? E aí, aqui no nosso texto, antes de botar isso, só botar aqui, a nossa CLT, que desde o início falava de sobreaviso e prontidão, quando falava do ferroviário, vinha dizendo assim, olha só, se você tiver de prontidão, você está ali prontinho para trabalhar. Então você ganha essa hora maior. Agora, se você estiver em casa de pantufa esperando para ser chamado, aí a sua hora também é à disposição, mas é uma hora um pouco menor do que a de prontidão. Perfeito, é a questão da fração, né? Então, quem está de sobreaviso, 1/3, quem está de prontidão, 2/3. Ganha 2 fatias do bolo ao invés de ganhar uma só. Só que isso aqui para o ferroviário, a gente pensou assim, vamos tentar imaginar quem trabalha com os meios informatizados. Aí o TST faz a súmula 428 e diz assim, ó, o simples uso do celular, do computador, não vai deixar o sujeito em regime de sobreaviso. Então, quer dizer, ele estar com o celular, estar com o computador, não coloca em sobreaviso. Por uma questão de educação, a gente responde, mas teoricamente não somos obrigados a responder, do tipo, acabou o meu horário de trabalho, não respondo mais. Acabou o meu horário, agora já é horário noturno, não, senão vou... Era assim que a gente estava fazendo, né? E eles disseram, olha, mas se o patrão colocar você num plantão, aí não tem jeito. Se ele colocar você no plantão, você realmente vai receber, porque você está à disposição dele. Numa contramão de tudo isso, a reforma trabalhista pega o artigo 62, que trata dos excluídos do capítulo da duração do trabalho, e insere ali o inciso 3º, que diz: estão excluídos no capítulo da duração de jornada os empregados em regime de teletrabalho. Ponto. O que eles não têm? Eles não têm limite de hora, não tem intervalo, nem intra, nem entre, não tem hora noturna, não tem controle de frequência, não tem quadro de horário, não tem nada. Então, significa dizer que ele vai trabalhar 24 horas por dia? Se eu não tenho controle, se eu não tenho limite, porque quando a lei coloca um limite, a gente reclama se o empregador não cumpre. E quando a lei te tira desse limite?
E aí, por que eu estava falando da Europa? Por que eu fui olhar os Estados Unidos? Porque quando a gente pensa na evolução da tecnologia, todo mundo vai pensar nos Estados Unidos, vai pensar na Microsoft, vai olhar o formato que eles trabalham. Perfeito, eu fiz exatamente isso. Eu fui pesquisar como é que eles que introduziram toda a tecnologia para a gente, e a gente pode falar de uma tecnologia que galopou nos últimos 20 anos, porque eu, aliás, muitos de nós aqui somos da época que PJ é o quê? Fichinha de papel, que a gente vinha aqui para acompanhar e ficava procurando aquela fichinha lá, que era uma eternidade. Não era isso? Então, a gente acompanhou a chegada do telefone sem fio, do telefone celular tijolo, do telefone celular que hoje em dia tem tudo. Você tem na palma da sua mão absolutamente tudo. Você tem a máquina fotográfica, você tem o meio de comunicação em si do telefone, você tem o e-mail, você está digitando ali, você está guardando ali um arquivo, você tem tudo nas suas mãos. Você está ligado 24 horas por dia ali. Então, nós acompanhamos essa evolução nos últimos 20 anos. Eu acho que foi um galope. Perfeito. Aí eu fui olhar. Como está acontecendo isso, então, nos Estados Unidos? A própria Microsoft, que começou assim, todos vão trabalhar à distância, ela entendeu que, sabe o que estava acontecendo com os funcionários? Eles estavam entrando em depressão, eles estavam ficando enormes de gordo, porque eles estavam trabalhando sem limites. Então, eles não tinham disciplina de horário, eles não tinham a disciplina do estar em casa e como é que eu vou estar aqui com esse computador? Como vai ser a minha postura? Como é que eu vou falar no celular? Como é que eu vou ter um protetor de tela? Como é que eu vou ter... E mais, ele trabalhando de casa ou à distância, de qualquer lugar, ele simplesmente não tinha mais a concorrência, que é algo saudável para a empresa. Tem até o aprendizado, olha, me mostra aqui como é que você está fazendo. Tá. Então a gente começou a ter lá uma perda de produtividade. O que eles resolveram solicitar aos funcionários? Que o trabalho fosse misto. De fato, é viável e é interessante você poder trabalhar remoto? Você pode um dia buscar o seu filho na escola, você pode fazer... Sim, mas que você também não deixe aquela ocupação do ambiente da concorrência, um ambiente mais protegido ali aos olhos do empregador. Então, eles fizeram um trabalho misto. E hoje, eles estão todos solicitando. Nos Estados Unidos, a gente tem tudo muito regional, para cada localidade. Você vai observar que ele vai tratar de uma maneira a legislação, uma proteção diferente. É muito mais ligado ao direito civil para eles. Ok, mas em todos os lugares, eles estão pensando numa coisa maior, que é a saúde do trabalhador. Aí eu pensei, bom, Estados Unidos, vem lá, agora vamos Portugal, Espanha, vamos começar a caminhar aqui, Europa, vamos dar uma olhadinha como é que tá. Não vou nem lá na Alemanha, não, vamos deixar a Alemanha de lado, porque na Alemanha é diferente, né? Eu acho que eles estão até mais assim lá, bom, acima, a visão do trabalho ali é diferente. Vamos olhar Portugal, Espanha. Aí você vai olhar, Portugal reformou a legislação trabalhista em 2009. Mas a reforma foi o contrário do que a gente fez. Foi para dizer que quem trabalha com o teletrabalho tem que ter uma limitação de jornada. E que não pode atender às ligações, nem responder e-mail após as 5 horas da tarde. O contrário do que a gente fez. A gente tira, deixa livre. A gente argumenta que não, é porque se a gente trabalha remoto, a gente está trabalhando com o pessoal da China, fuso horário e não sei o quê. Peraí. Ele lá está num horário, você está aqui no outro, e aí? Então a gente vai ter todo mundo trabalhando 24 horas por dia? Não. Você aqui vai trabalhar então de noite, mas vai descansar de manhã? O que a gente vai fazer? Vamos organizar isso. Não. Aqui a gente tirou, deixou livre, e lá não. Por quê? Porque por conta daquele inquérito que eles foram mapeando a saúde do trabalhador, eles chegaram à conclusão de que o déficit que eles tinham lá de previdência, né, digamos assim, era pelo excesso de pessoas encostadas. Por qual benefício? Acidente de trabalho. O que estava resultando o afastamento, acidente de trabalho? Doença
profissional. Mas como assim a doença profissional? Não é a DORT, que era a antiga LER, da digitação, da mecanografia, da datilografia, né? Lá pra gente. Não. Eram hérnias, eram problemas de visão. Eles conseguiram fazer um levantamento de que a população na Europa está usando óculos mais cedo, com menos idade. Aqui a gente tem um histórico de dizer assim, gente, eu não usava óculos. Nossa, quando eu fiz 40 anos, não vivo sem óculos. É assim. Agora não. Levo meu filho na escola, ele tem 8 anos de idade, ele fala assim pra mim, mãe, queria tanto usar óculos. Por que, meu filho? Mãe, quase todo mundo usa óculos. Aí você vai olhar as crianças todas de óculos. Aí eu parei e fiquei pensando lá no que eu estava lendo do inquérito europeu. Eu falei, como assim? Então eles fizeram um levantamento de que por que essas crianças estão usando óculos mais cedo? Vocês já repararam que a babá eletrônica hoje é a que está em todos os restaurantes, né? Tem criança no meio, o que faz? Toma o tablet, toma o celular. Galinha pintadinha, vamos lá. Né? É um silêncio, toma aqui, aí a criança vai ficar quietinha. A criança já está inserida naquilo ali. Tem sempre o lado bom da coisa, sem sombra de dúvida, essa tecnologia, ela aproxima as pessoas que estão morando longe. A gente tem hoje um contato, uma comunicação mais rápida, mais fácil, mas olha também o perigo, olha aí o fake news. A gente toda hora vendo o que circula por aí, um monte de mentira, a gente espalha, poxa, peraí, não foi isso que aconteceu não, olha lá. E você consegue tirar aquela informação do ar? Uma vez vazada, a informação já era, né? Porque espalha assim, muito rápido. Bom, aí eu continuei olhando lá aquele inquérito. Eles falaram o seguinte, olha, a população aqui, ela precisa ter um ambiente de trabalho adequado, mas não só quando a gente pensa em empresa, mas sim quando é o trabalho à distância. Aí eles estabeleceram, eu estive ano passado em Portugal participando de um COMPED, que é o Encontro de Pesquisadores, e quando falava a respeito da nossa legislação, o que vinha aqui, o povo quase morrendo, dizendo assim, não é possível isso. Aqui a gente tem a obrigação de fornecer o protetor de tela. A gente tem a obrigação de fornecer a manutenção do equipamento aqui de 2009. A gente faz uma reforma em 2017. Para não ter avaliado esses efeitos, para não pensar no impacto que isso vai ser no nosso trabalho, o que vai acontecer com esse empregado? Então vem um artigo 75A que diz, olha, agora o teletrabalho está regulamentado por todos esses aí da letrinha maiúscula, A, B, C, D e E. O B define serviço preponderantemente com meios telemáticos, tecnologia de informação, comunicação, que não constituam um trabalho externo. E ele vai lá no final, no 75E, falar assim, patrão, você tem que promover meios de conscientizar o seu empregado de como ele vai proteger a saúde dele. Assim como você vai pactuar com ele quem é responsável pela manutenção, pelo fornecimento dos aparelhos, dos equipamentos. E ele vai assinar um termo dizendo que ele vai cumprir, se comprometendo ao que ali ficou estabelecido. Não consigo imaginar essa relação que tanto colocam o empregado em igualdade com o empregador. Eu não consigo. Quando eu vejo até mesmo a forma de colocarem assim, não, mas quem muito recebe é que vai agora ter uma norma especial, não vai estar enquadrado. Olha só, quem tem um alto salário vai brigar com o empregador? Nunca, né? Porque não quer perder esse emprego por nada. Por nada. Quem tem baixo salário engole sapo. Porque se não engolir sapo, perde o emprego. Essa é uma grande verdade. Então ele vai discutir, vocês acham que a nossa população, e eu estou falando população, sabe por quê? Porque nós aqui não representamos a população. Todos nós temos nível universitário. Verdade, gente. O que é a nossa população? Agora vamos lá? Toda a nossa população tem o quê? Um telefone celular. Toda a nossa população é impressionante. Tem um telefone celular. Tem. Então, e tem mais.
trabalho ser feito assim, ele não é restrito a algumas categorias. Não. É enorme. No outro dia eu estava olhando empresas, grandes negócios, pequenas empresas, grandes negócios, todas as coisas que surgiram com venda na internet. Hoje em dia vai lá, você monta lá o seu sitezinho de vendas, e aí quando faz o pedido, que você localiza o produto, que pá. Pessoas que trabalham direto com isso. Aí vem a história. Peraí, você coloca uma pessoa que vai ficar recebendo aqueles e-mails, que vai ficar respondendo. Tá lá, ela da casa dela. Mas em que condição de saúde? Em que condição de trabalho? Então, isso tudo aqui, reparem, não tem a medida provisória, isso não foi nem mexido pela MP 808, isso tudo foi inserido pela 13.467, a nossa famosa reforma trabalhista, dizendo, teletrabalho considera-se a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, mas com a utilização de tecnologia, de informação e de comunicação, que por sua natureza não constitui um trabalho externo. Aí eu coloco ali embaixo, a nossa letrinha que está pequenininha, depois eu disponibilizo para vocês, onde eu digo assim, olha, não pode confundir o trabalho externo com o teletrabalho. Vamos utilizar o exemplo ali, olha, instalador de antena de TV, aquele sujeito que vai fazer a leitura de relógio de energia. Isso é trabalho externo. Isso não se confunde com aquele que vai realizar o trabalho preponderantemente através da tecnologia. Então, a questão toda é, isto é alguma novidade dos últimos 20 anos para cá? Essa forma de trabalho? Se eu estou dizendo que eu tenho uma população que todo mundo tem telefone celular, é numérico. Eu fui lá, falei, não, gente, não é possível isso. Porque quando você olha o censo, você vai olhar o censo, lá tem separação de crianças, homens, mulheres, tal. Ok, qual é a população do Brasil? Tanto. Quantos celulares produzidos? Tanto. Quantos? Você tem gente que tem 2, 3 celulares. Celular hoje não depende da classe social. O sujeito não tem dinheiro, mas tem um celular pré-pago. Então, ele tem essa possibilidade desse trabalho. Isso não é uma novidade. Por que quando vem a reforma, ele não pega todos esses artigos aqui para proteger esse trabalhador? Por que ele não vem aqui para dizer, você vai estar trabalhando de qualquer lugar, mas eu vou observar a forma como você está trabalhando. Aí a gente vem para uma Constituição que diz assim, a casa é asilo inviolável, nela só podendo entrar mediante autorização judicial, não é isso? Como é que a gente vai fiscalizar o trabalho? Será que vai ser como doméstico? Alguém vai denunciar? Aí, como assim? Não tem. Porque o empregado denuncia o empregador doméstico, ok, mas como é que alguém vai denunciar aquele empregado que na própria casa dele ele não está fazendo, ou ele vai continuar engolindo sapo? Ele vai continuar engolindo sapo. Que tipo de proteção a gente tem a esse trabalhador? Zero. E limitar a jornada, gente, não é firula, né? Limitar a jornada é o quê? Convívio social, convívio familiar, é você evitar doenças psíquicas. A gente fala tanto do burnout. Como é que a pessoa pode chegar a um nível de estresse tamanho? Toda limitação que a gente tem do capítulo da duração do trabalho é pensando nisso. Por que em 1943 a gente teve todo um cuidado de criar um capítulo e em 2017 resolvem colocar um sujeito que excluem ele dali, que hoje é a grande parte da nossa população? E que a empresa diz assim, olha, isso é um meio de você conceder empregos, porque eu não tenho despesa com a luz. É você que paga a luz da tua casa. O Wi-Fi é teu. Você não vai ter deslocamento. Então a gente não perde tempo com trânsito. Então esses são os prós. Ele vai dizendo assim, olha como vai ficando mais barato. Mais barato para quem? Para quem? Porque é aquela visão do sujeito que diz assim, não anota a minha carteira de trabalho agora, porque eu estou recebendo seguro-desemprego. E que depois ele está prestes a se aposentar e está reclamando porque ainda faltam 2, 3 meses.
E aí ele fica catando o tempo que a carteira dele não teve assinada. Cara de pau, ele estava lá, né? Mas é porque naquela época ele queria ganhar 2 vezes. Mas é a visão do agora e não pensar no daqui a pouco. Então, o que a gente está plantando com a reforma? A gente está pegando uma grande novidade para a legislação, mas não para o nosso mundo. Em termos de direito do trabalho, eu mostrei para vocês, o TST já tinha simulado. Já estávamos preocupados para também não sobrecarregar o empregador e dizer assim, não, só que se você tiver com o celular, você está de sobreaviso. Full time, não. Só se você estiver escalado no plantão. Mas daí você excluir do capítulo da duração. Aí o chefe manda mensagem. Vocês acham que não dá para ter controle do horário que ele mandou? Do quanto ele está te demandando? Porque é diferente do... Quem está excluído do artigo 62? Quem tem cargo de confiança recebe gratificação. Ele já recebe uma gratificação que faz com que ele, né? Bom, por conta disso, ele trabalha aí se confundindo com o próprio patrão. Ou serviço externo incompatível com o controle de horário. Agora, o teletrabalho é incompatível com controle? O contrário, né, gente? Hoje a gente é mais monitorado do que qualquer outra coisa. Porque você bota aquele WhatsApp com aqueles risquinhos azuis, que a coisa mais comum é assim, eu te mandei a mensagem, você visualizou e você não me respondeu. A gente escuta isso o tempo todo. E você fica com aquela assim de, eu tenho que responder a qualquer hora. Se o seu trabalho for exclusivamente assim, ou preponderantemente assim, aí vem outro problema. Vocês saberiam me dizer o que seria preponderantemente através da tecnologia? Quais seriam esses trabalhos? Se hoje tudo envolve a tecnologia. Eu estou falando com vocês que usam PJE, gente. A gente não faz isso? De onde vocês trabalham? Vocês precisam estar no escritório? A gente não trabalha de qualquer lugar? Sim. Será que o nosso trabalho não é preponderantemente um teletrabalho? O que é você ouvir a testemunha também por vídeo audiência? Tudo hoje envolve essa... Então, quando eu falo assim, isto não é novidade para o que a gente está vivendo. Mas o grande choque é, por que regulamentaram assim? Da onde saiu isso? Quando eu falo, nós não temos uma legislação de 1943 igual até hoje. Se tivéssemos, o artigo 6º não contemplaria você trabalhar de qualquer lugar. Porque, gente, com toda certeza, em 1943, ninguém imaginava o mundo que temos hoje. Porque eu, que sou da década de 70, eu me lembro de um desenho dos Jetsons, em que eles andavam de esteira rolante, eu achava aquilo o máximo. Meu Deus, algum dia eu andar numa esteira rolante, olha que coisa, né? Então, quando que ia passar pela cabeça, em 1943, se o Sequim, se tivesse vivo, estaria aqui conversando com a gente, dizendo, olha, essa não foi a nossa ideia, tem uma CLT dele que, quando a CLT fez 18 anos, acho que 18 ou 20 anos, não sei, mas pouquinho tempo, porque ele era o mais novinho, né, da época da discussão. Ele fez um livro que era CLT histórica, mas foi uma edição ilimitada. É uma preciosidade, que ele vai contando cada historinha de cada artigo. Por que fizeram aquilo ali? Ele vai contando coisas simples, do tipo, por que são até 2 dias de licença em virtude de falecimento e casamento até 3? Porque evento ruim volta a trabalhar para não deprimir. Evento bom você fica mais em casa, evento ruim não, você vai para o trabalho, que o trabalho te distrai. E por que até 2 dias? Porque era velório e enterro, gente, não era missa de 7º dia. Alguém imaginar, Michael Jackson, quanto tempo durou aquele velório? Então, 1943, a gente não pensava nisso tudo que a gente já está hoje vivendo. Aliás, a gente não imaginava nem que a gente fosse passar do ano de 2000. Não tinha a nossa famosa frase? Mudar o século pra gente foi o ano mais tenebroso, né? Aquela virada assim que você pensava, caramba, será que 2000 chegarei? Não é? Então, a gente vinha atualizando, porque o artigo 6º foi modificado, a súmula 428 ela entrou. Só que de repente colocaram, e eu fico sempre me perguntando com que intenção esse artigo, esse capítulo, né?
Olha só o que diz o 75C. A prestação de serviço na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente no contrato individual. Quer dizer, não diz nada, né? Ó, faz o contrato dizendo que o é trabalho, beleza. Que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado. Especifica que é comunicação, ponto. O que abrange? Tudo. É isso. É isso. Comunicação, tudo. Tudo. Então, vou fazer isso por escrito, ok? Vou fazer um contrato individual, vou colocar requisitos, mas não tem proteção, está aberto. Está aberto. Muito se esperava que a MP até fosse falar do teletrabalho, não mexeu em nada. Mexeu no trabalho intermitente, fez renumeração do 457, que eu não sei porquê do parágrafo 4º pula para o parágrafo 12, aquela parte que fala de gorjetas, eles alopraram. Não existe parágrafo 5º, 6º, 7º, e dizendo, não, foi uma tecnia. Mas não mexem aqui. Olha o parágrafo 1º. Poderá ser realizada alteração de regime. O que ele agora vai dizer para a gente? Tem pessoas que trabalham dentro da empresa e que vão mudar o regime para trabalhar com teletrabalho. Não é o trabalho externo, é trabalhar de qualquer lugar. Assim como pode acontecer o contrário, o movimento de quem faz o teletrabalho vir trabalhar na empresa. Qual vai ser o efeito disso? Aí ele diz assim, olha, poderá ser realizada alteração de regime presencial de teletrabalho desde que haja mútuo acordo entre as partes. Eu nunca enxerguei mútuo acordo. Nunca. Olha, a palavra é forte. Nunca. Porque eu volto a dizer, que relação é essa de equilíbrio que alguém está conseguindo visualizar que eu não enxergo? Dizer que o empregado não está ali porque ele depende daquilo ali para comer e que ele engole sapo? Gente, mentira, né? Ele engole. Olha só, eu sou professora de Direito do Trabalho. Eu trabalho numa faculdade que o turno da noite vai até às 10 da noite. O turno da manhã inicia às 7 da manhã. Aí meu coordenador diz assim, qual o horário que você tem disponível? Aí eu vou lá e digo, quarta, quinta e sexta. Ok. Então eu saio na quarta às 10 da noite, na quinta eu estou lá às 7 da manhã. Está lá no meu contrato. Qual é o horário que eu tenho que ter de intervalo entre um dia de trabalho e outro? 11 horas consecutivas. Caramba, Isabelle, você está lá há 17 anos, na mesma instituição, no mesmo erro. Marcando ponto e tudo bonitinho. Por quê? Porque a gente dá aquela desculpa assim, não, é conveniente para mim, é conveniente para ele. Mas depois a gente também se toca, que hoje eu olho e falo assim, eu concorro a ser panda ou guaxinim, porque as olheiras, você não descansa. É esse formato que a gente está impondo, que 24 horas não existe mais, né? A gente não consegue, dentro de 24 horas, resolver a vida. A gente reclama que não tem tempo. Por quê? Porque a gente está abduzido por isso tudo. Aí ele vai lá para me dizer assim, olha só, pode ser feita alteração de regime presencial e teletrabalho com mútuo consentimento registrado em aditivo contratual. E poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do patrão, garantido prazo de transição mínimo de 15 dias, com correspondente registro em aditivo contratual. Aqui está tão pequenininha a minha projeção, né? Não sei se eu consigo aumentar ali. Consegue, faz favor. Não sei se a gente consegue. Se desfoca, né? Isso é foco, acho. Eu também Puxa um pouco para trás. Dá uma de português. Mas aí o fio, olha, faz da melhor parada. Já melhorou, já conseguiu melhorar um pouco. Melhorou. Olha lá, então. Do presencial para o teletrabalho, as partes vão acordar. Elas vão acordar. Ele vai dizer assim, olha, a gente não vai ter mais a empresa, você vai trabalhar remoto. Isso é mútuo acordo, tudo bem? Isso vai acontecer. E ele vai dizer o quê? Mútuo acordo, tudo bem? E vamos colocar isso no aditivo contratual. Agora o contrário, do teletrabalho para o presencial. É a mando do patrão, claro, porque ele que tem que vislumbrar a possibilidade de te colocar na empresa, ter aquele espaço para você. E ainda, transição. 15 dias de transição.
que é para ele te receber, mais o aditivo contratual. Tem equilíbrio nesses dispositivos? Parágrafo 1º, parágrafo 2º do 75C. Eu não sei se vocês estão mudos porque concordam, se vocês estão mudos porque não querem falar, porque estão dormindo, ou se é total desprezo. Mas ao menos sacudam a cabeça mostrando um sinal de vida, porque, vejam só, eu fico furiosa com esse raio desse dispositivo, porque até hoje ninguém, e aí vou ao início, quando o Geraldo falava assim, a gente tem que ouvir, inclusive, quem é a favor da reforma. Eu escuto sempre. Todos. Já escutei, já participei, já mediei. 2, 3 semanas atrás eu estava na Emerge. Estava um desembargador do trabalho, estava um desembargador do TJ, uma outra professora de direito empresarial, e ela começou a falar de despersonalização da pessoa jurídica, as novidades. Eu falei, tá. Vem cá, você já leu o provimento da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho? Aquela consolidação de provimentos? A gente falava, como é que era feito? Como é que era? Há um desconhecimento também disso, porque é o que eu falo. Para com esse papo de que fizemos uma grande mudança, como se estivéssemos estacionados no tempo. Não, a gente tinha coisas ali falando. E aí ela, não, porque no final ela respirou e disse assim, não, pensando bem, isso está uma loucura. A gente complicou essa despersonalização da pessoa jurídica aqui, a gente foi disciplinar para enlouquecer. Eu falei, aproveitando o ensejo, e falar nessa igualdade de partes, isso tem? Não consigo enxergar isso, gente. Eu não consigo enxergar empregado e empregador, que isso aqui já mostra. Ele é o dono do estabelecimento, ele corre o risco do negócio, então, quer dizer, quando ele tem que te trazer para cá, ele tem 15 dias de colher de chá. Agora, quando ele quer te tirar daqui, ele diz que é muito consentimento. Você concorda? Sim, né? Não tem você concorda. Não tem. É aceitação. Eu vi isso de consentimento, né? Argurri, né? Cadê vício? Mas aí é que tá. Ele botou a faca no teu pescoço? Tem razão. Ele não botou a faca no seu pescoço. Essa é a grande verdade. Quando a gente fala assim, temos que ter uma legislação protetiva, é porque ele vai engolir sapo e ainda dizendo, eu queria mesmo. Ele precisa daquilo ali para comer. Não tem, ele vai dizer, não, eu concordei, é isso mesmo. Porque ele tem essa visão também do hoje. Que ele vai pensar, eu hoje vou trabalhar à distância, vai ser maravilhoso, meu horário está livre, faço tudo que eu quero, do jeito que eu quero. Daqui a pouco ele se toca que ele é um escravo desse telefone, que de 5 em 5 minutos perturba ele. E que toca nas horas mais inconvenientes do mundo que ele tem que responder. E que ele tem que estar ali. Porque se não tem limitação de jornada, é a mesma coisa do supergerente. Ele pode estar a qualquer hora ali para responder. Não tem como. Não ter limite é não ter limite. Porque aí começa assim, não, mas não é bem isso. Não é bem isso que escreveram aqui. O que está escrito é excluído. Excluído é fora. É sem limite. Se ele te importunar às 11 da noite, às 5 da manhã, a hora que for, você vai ter que atender. Não te importunar não, né? Te demandar um trabalho. Você tem o dever da obediência. O 75D é aquele que eu falei para vocês a respeito dos equipamentos, da aquisição dos equipamentos e da manutenção. Eu me preocupo muito com o custo da manutenção. A manutenção de um equipamento hoje pode ser algo bem caro. E está escrito aqui que as disposições relativas a quem vai ser responsável, não está dizendo que é o patrão não, hein? As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação de trabalho remoto, bem como reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstos em acordo escrito. Ele não disse, serão dados pelo patrão. Não está escrito isso. Se não está escrito, eu não posso exigir que o patrão dê. Eu não posso. Se o patrão falar o seguinte, está aqui o seu iPhone 10, e se quebrar o conserto é contigo, se a gente escreveu isso, a gente combinou isso, o conserto é com você. A manutenção é com você.
E não vai ter aquela história, mas eu provoquei dano por dolo, por culpa, como é que foi? Não tem. E outra coisa, o equipamento não é exclusivo só para o trabalho, fica para o lazer também. E o equipamento é usado livremente. Daí me vem o sujeito e vai ao banheiro. Meninos número 2, meninas pode ser número 1 também, porque vai abaixar a calça e botou o celular na calça jeans. E cai aonde? No vaso. Acabou. Pode botar na frente do ar-condicionado, dentro do saco de arroz, não sei o que, ferrou. E aí? Mas em que momento ele fez isso? No momento de trabalho? No momento do lazer? No momento do... O que a gente escreveu? A responsabilidade é de quem e como isso vai ser feito? E essas utilidades não integram a remuneração. Até aí, isso eu achei desnecessário, porque são todas para o trabalho. A bem da verdade, podem até ser para e pelo, porque eu posso usar para trabalhar e posso usar como uma contrapartida, eu posso usar no meu lazer. Mas a gente sabe que na legislação, para motivar o patrão a dar boas condições de trabalho, a gente tem que tirar a natureza salarial, porque senão pesa no bolso dele. Ao invés de 3 mil, a gente tem que calcular quanto? O dobro. Porque a gente tem, se tiver natureza salarial, FGTS, a gente vai ter tributo, tem que pesar, e aí vai. Então, tira a natureza salarial, fica indenizatório e fica mais barato para o patrão. Então, foi isso que ele fez. Então, as utilidades mencionadas, elas não têm a natureza salarial. O que está fazendo muita gente interpretar que o caput está colocando o patrão obrigado a fornecer o equipamento, a fazer a manutenção do equipamento. Mas é pura interpretação, porque não é o que está na literalidade. Na literalidade, ele diz assim, serão previstos em contrato escrito. Se contrato é acordo mútuo de vontades, a gente vai discutir isso. E ele fecha dizendo, o capítulo do teletrabalho, que o empregador tem que instruir os empregados. Ele tem que instruir. Como? O sujeito remotamente vai receber lá instruções de utilização do seu equipamento. Cuidado, pode explodir, pode... alguma coisa desse tipo. A Organização Mundial de Saúde, só a título de curiosidade, pedindo 1000 desculpas, me disse seu nome? Eu? Felipe. O Felipe, porque eu fiz uma exploração absurda, dizendo assim, Felipe, você grava aqui pra mim, depois eu subo. Mas sabe por quê, Felipe? Agora eu vou falar isso com uma dor na consciência enorme. A Organização Mundial de Saúde, ela disse que o telefone celular tem 2 componentes que são maléficos à nossa saúde. Tem o componente da radiação em relação aos olhos e você tem um componente... Repararam que às vezes a gente bota assim perto da orelha e ele vai esquentando, 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 esquentando? Então, eles não só pelos olhos, mas qualquer contato pega fogo, pode explodir. Então, a Organização Mundial de Saúde coloca na classificação do que pode ser maléfico à saúde, vem o celular em 2 itens. Em 2 itens. Isso não é divulgado, vocês já repararam? Mas entra no nosso amigo Google, procura lá, Organização Mundial de Saúde, telefone celular, vocês vão encontrar um enquadramento todo certinho. 2 componentes. Entendeu minha dor na consciência? Você está segurando meu celular, gravando, e eu pensando, ai meu Deus, ele vai ficar doente, vai ficar... Não, mas eu pensando bem rapidinho, não vai ter problema, né? Mas a gente vai ter que informar como ele deve utilizar, de maneira expressa e ostensiva, contra o fim de evitar doenças, olha. Precauções a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. Quer dizer, o patrão vai ter que informar isso ao empregado. Isso vai fazer com que ele não coloque o celular do lado da cabeceira? Eu já vou sair, eu sei que pergunta será no final da aula, mas tem uma pergunta que eu acho que é interessante. Veja bem, no contrato do empregado externo, tem que estar consignado na CTPS esse contrato. Muitos já deixaram de efetuar esse registro, eu já dei causa já sim. E o teletrabalho, eu acho que é uma exigência também. Eu também acho. Aliás, eu acho não. Assim, eu entendo e vou te dizer qual a razão da minha certeza, porque no artigo 13 ao 29, quando fala de carteira de trabalho, o patrão é obrigado a anotar a carteira de trabalho, inclusive as condições especiais de trabalho. Isso não é uma condição especial. Exatamente. Então ele mas ele disse aqui, olha, é um contrato escrito.
né? É um contrato escrito. Ok, é anotado na carteira de Mas trabalho a depois- condição especial. Mas se não tiver escrito como muitos fazem, vai teletrabalho, vem com essa. É um motivo de você. Eu não tenho dúvida disso. A nossa briga tem que ser essa. Se você não escreveu, eu vou brigar para dizer, olha, não é. Mas aí vamos esbarrar também no princípio da primazia da realidade. Se na verdade o que acontecia era um trabalho remoto, porque Mas deveria estar ele se encaixa aqui, né? Ele se Mas a encaixa. senhora disse que o próprio artigo teve. Senhora, não, por favor, porque os cabelos já diminuíram em 50. Consignado. Enfim, Eu também acho que a gente tem que ir por esse lado. Mas você entende que a gente está só no achismo. A gente vai ter que tá no formar achismo, jurisprudência claro. para isso. verdade. A gente vai ter que formar. A gente tem que pressionar. E aí vem aquele papel de que água mole em pedra dura tanto bate até que fura. A gente não pode perder força. A gente tem que bater pé de que, olha só, isso não foi anotado. Se essa formalidade não foi feita, eu vou em prol do meu trabalhador. Qual é o benefício? É ele ter limite de jornada, é ele ter... Não anotou essa condição especial. Porque, com relação ao serviço externo, tem acordos vários, favoráveis. E se não está constando, consignado na carteira ou contrato escrito, pode pleitear sim a jornada. Só que a grande questão é o serviço externo, a gente já tem a tempo pode de partir. dar Eu sei, é pura analogia. margem a uma jurisprudência. O teletrabalho, a gente tinha a súmula que falava de sobreaviso, a gente estava com todo um caminhar que a gente não estava pensando nisso. Agora, imagine só, de 2017 para cá, novembro que entra em vigor para cá, e que a gente tem que começar a bater pé nisso. Bater pé nisso. Agora, as pessoas não estão se dando conta disso. E o que é noticiado, que eu encrenco muito com a forma como a imprensa divulga a nossa reforma, é que o tempo todo eles querem vender a primeira página do jornal. A primeira página, a manchete, é sempre no formato de alguma coisa boa. Aí você vai ler a matéria, lá na página 52, é quando ele conta com riqueza de detalhes o que aconteceu. Então ele está dizendo assim, olha, isso está gerando emprego. É o que está todo mundo dizendo, isso é uma forma de você gerar emprego. Por quê? Porque eu não preciso mais ter o estabelecimento, ele vai trabalhar de qualquer lugar, todo mundo tem o celular, todo mundo, então estou gerando emprego. Ok. Agora, quais as consequências disso? Porque se a gente ler o texto da lei e a gente perceber o que fica a encargo do empregado, do empregador, e que tudo vai ser fruto hoje de uma negociação. E olha o parágrafo único. O empregado deverá assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Não, outra coisa. É uma aberração em todos os sentidos. Quer dizer, ele se compromete, ele assina o termo. Agora, você acha que ele não vai assinar o termo? E acha que o fato dele assinar o termo quer dizer que ele está tomando as medidas protetivas? E a gente vai ter certeza que vai ou não cumprir. Sabe quando? Quando a gente olhar a doença lá na frente. Que é o que eu falei, a gente vai perder a força de trabalho. Hoje, eu olho assim, uma geração que eu não vejo uma geração que vai trabalhar por muitos anos. Eu acho que é uma força de trabalho que nós atingimos uma longevidade, nós atingimos uma geração que veio com vacina, cuidado com a saúde, que de repente agora a tecnologia vai quebrar isso tudo. Vai quebrar mesmo. A gente vai perder a força de trabalho. A força de trabalho. E começando pela gente, é o que eu estou falando. A gente se tocar, a gente usa o TJE. A gente fica o tempo todo falando, não, porque eu baixei no celular. É o telefone celular o tempo todo na nossa mão. E ninguém sabe o que é o componente que faz mal. O tal tem um que é cancerígeno, tem outro que é o explosivo, tem outro... Mas você já reparou que no posto de gasolina está lá escrito, não atender o telefone celular, risco de explosão. A recomendação é não deixar carregando do seu lado na cabeceira. Mas como a gente vai ter esse controle? E que eu até acho que não seria muito difícil, porque eu acabei de dizer também que a gente hoje é todo filmado, né? Tudo, a nossa vida é o tempo todo sorria. Você está sendo filmado. Daria para ter esse controle? Daria. Você não iria usar o telefone celular no banheiro, né? Então, você teria respeitado a intimidade, respeitado tudo, mas não foi o que colocaram aqui. Então, eu, hoje, quando penso nesse teletrabalho,
eu penso numa realidade que, infelizmente, não está adequada na nossa lei. É fato, muita gente trabalhando dessa forma. Sim. É o futuro? Não tenho dúvida. É o futuro. A gente vai ter cada vez mais a tecnologia à frente da gente. O que a gente hoje está imaginando fazendo com o telefone celular, a gente daqui a pouco até a nossa identificação vai ser um chipzinho, não tem essa mais de biometria não. Até porque tem gente que não tem nem digital, a gente vai ter lá um chipzinho para ter certeza que a gente vai passar e vai ser, identificou, vai ser a íris, vai ser... Cada vez mais isso vai ser introduzido no nosso meio. Agora, de que forma a gente deve regulamentar? Eu rasgaria a reforma. Nesse ponto, eu acho assim, o que mudou e eu mantenho? Eu tiraria. Eu tiraria essa exclusão que está lá no artigo 62. Eu tiraria. E tiraria essa regulamentação aqui. Que eu acho que isso aqui não regulamentou nada. Eu acho que isso aqui é um verdadeiro atraso de vida. Eu acho que a gente está indo para o lado errado. Mas aí volto a dizer, eu vim expor aqui a minha visão, tendo ouvido outras pessoas falar, e o único argumento que quem defende o que está aqui tem para o teletrabalho ter vindo assim para a nossa lei é forma de gerar empregos. Eu gero emprego, mas eu vou ter um empregado doente, afastado, ele vai ser um ônus ou ele vai me dar o que eu quero numa empresa, gerar lucro. Então eu não tenho, e ninguém consegue me dar uma solução para essa fiscalização. Porque quando eu digo que você pode trabalhar de qualquer lugar, eu até dei o exemplo de você em casa, não poder entrar na minha casa para fiscalizar, só que é muito pior do que isso. O Anywhere Office é você trabalhar literalmente de qualquer lugar. Você hoje entra numa cafeteria, tipo um Starbucks, tem Wi-Fi, você entra lá, você está trabalhando na cafeteria. Como é que você fiscaliza esse Anywhere? Esse qualquer lugar? Essa condição de uso. Quantas pessoas vocês já perceberam que estão curvas? Cabeça de avestruz. Por quê? Celular. Pescoço. Estão ou não estão? Eu tenho 2 filhos pequenos, né? Quando eu comecei a dizer assim para vocês, olha, lá toda a minha trajetória de vida, eu falei, não, agora eu vou parar, porque eu tô ficando vovó para ter os meus filhos. Então, eu brinco dizendo que eu sou mãe-avó. Uma vez eu fui buscar minha filha na escola, ela hoje tem 6 anos, e aí logo assim, maternalzinho, chega uma outra professora que trabalha comigo há séculos, e eu falei, oi, tudo bem? O que você está fazendo aqui? Ela veio buscar minha neta. Aí eu falei, eu vim buscar minha filha. A neta dela estuda na sala da minha filha. E aí eu olhei, realmente caiu a ficha de que realmente eu sou uma mãe-avó, né? Ela é a avó, eu sou a mãe. Então, a geração que não está muito ligada e muito preocupada nisso, eu em casa eu digo assim, tecnologia, só sábado e domingo. Segunda a sexta não pode. Por quê? Vamos andar de bicicleta sem rodinha. Vamos andar de skate. Vamos jogar bola. Então, eu tenho um menino e uma menina. Vamos embora. Porque as crianças não têm coordenação motora. Estão caindo adoidados, porque não correm. Eu falo assim, meu filho não é filho de gente, ele é filho de macaco, porque ele sobe, ele fica fazendo aquele negócio de botar as perninhas assim na porta e tal, mas eu tenho o maior sorriso, a maior alegria com isso. É o meu espírito das antigas. Por quê? Porque eu vejo ali saúde, eu vejo vida, eu vejo ele me dizer que ele queria usar óculos, porque todo mundo usa óculos, eu sei que ele não está usando óculos, por quê? Porque eu usei óculos com 40 anos de idade, o pai dele é a mesma coisa. Então, eu e meu marido falamos assim, caramba, o que será? E o meu marido é engenheiro, tecnologia da informação. Ele só trabalha com isso. Na área de TI, agora ele trabalha com satélite. Somente ligado à comunicação. Se eu falo que é um retrocesso à escravidão, ele trabalha numa multinacional. Vocês imaginem como ele é comigo? Larga o celular. Agora é hora da gente jantar. Por favor, tira da nossa mesa. E é cultural. Por quê? Porque eles lá fora, como é que eles estão?
Eles entenderam que isso está afastando as pessoas da saúde, do convívio. Gente, é patético. Está todo mundo reunido numa sala e todo mundo no celular. Exatamente. E a gente se dá conta que está todo mundo ali mexendo nas redes sociais, daqui a pouco está curtindo uma foto do outro, um do lado do outro ali. Como assim? Né? Então, é algo que a gente tem que se incomodar hoje e tentar mudar. Mas quando eu digo, eu rasgaria a reforma, quando eu comecei, eu disse assim, eu não queria em momento algum falar de política. E eu tenho muito cuidado, até porque eu sou da faculdade Mackenzie Rio, e a gente em São Paulo, a Mackenzie e a USP, tem uma grande rivalidade política, né? Nós somos conhecidos ali por uma grande rivalidade política. Mas a gente se coloca numa posição de levar ao aluno conhecimento, e ele tem uma liberdade de escolha, que nem a liberdade de religião. Embora seja uma faculdade presbiteriana, eu sou católica. Sou professora de lá há 17 anos. Então, assim, a gente tem essa nossa liberdade. Então, eu não quero, olha, é o partido A, é o partido B, vamos fazer isso, vamos fazer. Não, mas eu queria que nós pensássemos assim, qual é a única forma que a gente vai ter de modificar isso aqui? A gente tem que modificar a lei. Quem é que modifica a lei? São os políticos. Então, ou a gente começa a se mobilizar para levar informação à população. E aí, quando eu escuto, não sei se foi o Geraldo ou se foi o Fachada que falava assim, a gente está fazendo há 2 anos, mais ou menos, essas palestras aqui, foi você, que disse, a gente está trazendo sempre, e eu ainda disse assim, e nós somos diferenciados, porque nós temos nível superior. A gente tem que levar isso para a rua. A gente tem que fazer isso. Aqui a gente está com o Sindicato dos Advogados. A gente tem que ter isso no Sindicato dos Metalúrgicos, tudo quanto é que é canto. Conscientizar o sujeito. Olha só, o que tem nessa reforma? O que tem na lei? O que você ganhou? E o que no futuro isso vai repercutir para você? Lembrem do que estão fazendo do não entre na justiça, porque senão você vai perder dinheiro. Criar esse estigma mesmo. Claro, está no jornal. Está no jornal. E a gente tem que saber que é o que está lá que a população acredita. Com toda certeza. Mas foi a Globo lixo. Claro. Ou a gente vai tomar uma atitude e vai falar, e essa foi uma reforma que a gente engoliu. Não teve panelaço. Não teve, gente. Teve. Alguém se insurgiu contra? Alguém foi... Ah, não, mas fomos surpreendidos. Só depois da reforma. Mas na verdade, vem se discutindo, se não me falha a memória, 7 ou 8 artigos só, e os pilantras lá, em 48 horas, mudaram tudo e aprovaram com 100 e tantos artigos. Teve isso também, não teve nem tempo de ser respirado. Não foi discutido. Exatamente. Nem 1/3 do que foi jogado pra gente. Só que aí é que tá, a gente teve uma vacância, né? A gente teve aquela vacátil de... Sim, aí faltou. Setembro a novembro. Concordo plenamente. Que a gente se calou. E é o que eu insisto também em dizer. Hoje, estão argumentando com o dedo para cima. Olha, estou dando mais empregos. Volto a dizer. Você está abrindo empregos? Primeiro que eu já acho que não. Muito pelo contrário. Segundo que eu vou dar emprego? Ok. Olha o trabalho intermitente. Aí, né? Lindinho, maravilhoso. Mas esse sujeito está se sustentando com o que ele está ganhando? Ele está conseguindo comer com o que ele ganha? Olha o valor do que a divulgação do trabalho intermitente, a quantidade de horas que você trabalha, que você recebe. E aí, volta para cá. Quem vai ser esse empregado amanhã? Em termos de saúde do trabalhador, em termos de dignidade da pessoa humana, que a nossa Constituição tanto se preocupou. Não foi o que a nossa Constituição tanto pregou? Mas quem pode fazer a diferença? Somos nós. Porque as pessoas hoje falam, mas não conhecem. Não conhecem. Essa é a grande verdade. E muitos de nós também não conhecemos. Porque se debatíamos 7 artigos e aprovaram mais de 100 numa reforma, todos nós partimos do zero. Todos nós. Eu, quando li o texto da reforma, eu fui assim... Que isso? Quase que tendo um colapso. Mas aí, dali para frente, qual é que tem que ser o nosso movimento? É esse movimento de educação.
Isso tinha que ser repetido várias vezes, isso tinha que ser escrito inúmeras vezes. Cada pessoa que sentasse do lado, a gente tinha que falar: você já parou para pensar na reforma trabalhista? Você já olhou o que isso fez? Você já viu? E num trabalho de formiguinha. Vai fazendo, até cair a ficha. Porque a gente representa, nós advogados trabalhistas, a classe que talvez tenha maior percepção do que isso pode resultar. Por isso que eu acho que a gente é tão responsável por isso. Tão responsável. Eu, quando entrei para o MAT, né, quando o pessoal montou lá o grupo e tal, começou a falar, eu falei assim: eu nunca vi tanta gente reunida na advocacia trabalhista. Em tantos anos que eu tenho, falei para vocês, 25 anos, sei que tem gente que tem mais tempo do que eu, mas vejo muita gente novata. 25 anos também não é brincadeira, né, gente? Então, assim, é tempo para chuchu. Quando eu falo assim, nossa, 25 anos e tal, na época dos classistas, eu falo com o maior saudosismo, porque a gente vem de uma época tanta fichinha, né? Eu olhei aquilo ali e falei assim: uau, tô vendo a gente se movimentar. Mas a gente não pode deixar a coisa apagar. A gente não pode deixar vir esse clamor e a gente tem que voltar lá naquela pergunta e todos os dias ficar refletindo: isso é avanço ou é retrocesso? Eu voto no retrocesso. Agradeço a todos vocês por estarem aqui me ouvindo. Peço desculpas pelo meu atraso. Eu, quando vinha chegando, eu vinha encontrando, em cada canto eu vinha encontrando, que foi meu aluno, não sei o quê, tarará. Então, eu vim fazendo uma caminhada, assim, de saudades. Hoje eu trabalho no escritório modelo da faculdade, mas como eu trabalho na parte de ensinar os meus alunos a peticionar, ensinar os meus alunos o acompanhamento, quem faz toda a parte de audiências é o outro professor que trabalha comigo, o professor Leandro e a professora Letícia. Então nós temos 2 outros professores lá que trabalham com a gente nessa linha de frente. Então eu já sou aquela aposentada que fica lá, sabe, só lá, né, sentadinha e tal. Aí quando eu venho aqui, eu fico matando a saudade de todo mundo. Mas vim e pediria a vocês que replicassem tudo que vocês vêm assistindo nessas palestras pelos 4 cantos aí, pelo mundo afora, porque a gente tem que espalhar no Brasil. Vocês têm noção de que a gente está no Rio de Janeiro? Vocês têm noção disso? Aqui a gente ainda tem esse acesso. A gente tem que espalhar isso, porque isso foi criado para valer do Oiapoque ao Chuí. E estão engolindo isso aí. E ou a gente vai começar a sacudir a poeira e dar um sacode nisso aí, ou daqui a pouco a gente vai colher esses maus frutos. Que esse plantio está horroroso. Eu uma coisa. Tenho conversado com vários empresários e eles estão realmente, alguns até externando o pensamento que eu tenho. Eu entendo que o trabalho intermitente pode até no início agora surtir algum efeito. Porém, no mercado competitivo, que nós temos hoje uma dificuldade de se faturar, se você começa a colocar qualquer funcionário, porque o intermitente é aquele cara, um coringuinha, a sua qualidade de serviço vai cair e, consequentemente, seu faturamento vai cair. Então, muitos estão fazendo isso. Eu não vou contrapor, posso até ter 1 ou 2 assim no fim de semana, mas o meu staff vai ser o constante, aqueles que já estão comigo há bastante tempo. Muitos têm essa percepção. Geraldo, eu acho que eles estão agora caindo a ficha disso. É como a terceirização da atividade fim. Sim. Entendeu? Quando a gente coloca uma terceirização de atividade fim, se você quebra a pessoalidade, você quebra o ritmo da produtividade para o empresário. Que cada vez que um vem, tem que, né? Então, ele é um funcionário muito raso. Ele não é um funcionário bom. Isso está acontecendo. O trabalho intermitente mostrou isso, tanto é que a primeira cadeia de lojas a contratar foi de fast food, né, de alimentos, com a justificativa de que com a entrega, com o iFood, esses aplicativos, eles precisavam, em alguns momentos, aumentar o número de pessoal, só que perceberam isso. É uma mão de obra que não dá para levar essa empresa adiante. E o grande problema, a qualidade desse funcionário... Você faz pesquisa, eu escuto muito. O grande problema não é a falta de emprego, é a falta de mão de obra qualificada. Tem empresas que oferecem cargos aí e não se ocupa. Não se ocupa. E aí eu te pergunto, por que que a gente está dizendo que o problema é a falta de emprego? Por que a justificativa para isso tudo é empregabilidade?
Todos os países que fizeram essa reforma, isso foi objeto de pesquisa da OIT, eles já qualificaram, já quantificaram, já colocaram lá pra gente que todo mundo que reduziu direitos não aumentou a empregabilidade. Por que a gente está na contramão disso? Por que a gente lê e não aprende? Por que a história não nos dá a lição? Deixa eu aprender com quem já errou. Estão cortando direitos, estão melhorando empregabilidade? Trabalho intermitente é você pegar, olha, eu pago 2.000 para um, eu vou pagar 1.000 para 2. Só que você, quando paga 2.000 para um, ele veste a camisa, ele vai com tudo, ele trabalha, ele leva aquilo ali adiante. Ele... Agora o outro, ele tá aí de qualquer jeito. Agora, eu não tenho essa percepção de que muitos empresários estão pensando assim. O que eu tenho achado é que as grandes empresas, as multinacionais, pelo que eu vejo no mercado, elas, por passarem isso já em outros países, elas entenderam que isso aqui ia dar samba. Tanto é que muitas começaram a sair fora daqui. Começaram a sair, não quero estar lá, eu não quero estar lá. Então, eu ainda tenho medo do empresário que não entendeu ainda muito que isso não vai ser bom para ele próprio. Mão de obra ruim, produtividade baixa e ele, em consequência disso, vai pro buraco. Fala. Pela visão histórica, quando trouxeram o trabalhismo para o Brasil, né, é provado que se visava as indústrias que aqui iriam se instalar. O tempo passa, o tempo voa. Hoje quem gera a maior mão de obra são os pequenos, micros empresários, sem qualquer responsabilidade, sem qualquer conhecimento. Ele só tem o conhecimento de que tem que gerar lucro, ganhar dinheiro, vender e faturar. Ele não se preocupa. E aí tem a história das indústrias do Brasil. Rara a exceções passaram a 100 anos, algumas 50, mas essa gama que hoje gera uma mão de obra é 5, às vezes 2 anos, no máximo 10. E quando a gente fala em empresa de família, ela não se procria como a gente fala nas nossas raízes portuguesas, né? O dono do defunto ou o dono do armazém bota um bico no balcão e ele conhece o negócio. Quando vem para gerações, segunda, terceira gerações, aí já começa a briga. O boi se engorda aos olhos do dono. Excelente colocação. Então, ao nosso ver e de ouvir falar, inclusive aqui, por um magistrado, hoje nós estamos vivendo nesta reforma, não é uma reforma que foi discutida em momento nenhum, é uma reforma que visa única e exclusivamente a esta classe sem responsabilidade empresarial, sem responsabilidade, porque se você tivesse que montar uma empresa, você teria que ter um seguro para garantir os direitos dos empregados. E aí a gente também, como profissional, sabe que a gente ia para a justiça e disse assim, vamos tentar 10, se ganhar 8 valeu a pena. Hoje já se pensam 300 vezes e aí é o motivo de cair 70%, 80% das reclamações trabalhistas. Por quê? Não foi discutido. Isso não vem atender nem os profissionais. O justo não pode pagar, né, pelo pecador. A gente sabe que tem os aventureiros trabalhistas, a gente sabe que existe isso tudo, mas eu não posso criar isso como uma norma nacional e aí eu estou punindo a todo mundo. Sei, mas quem são os responsáveis hoje por essa reforma? Eu, com toda sinceridade, eu vou dizer nós. Sabe por quê? Os responsáveis por essa reforma é a ignorância do povo. A ignorância no sentido exato da palavra. Cara, se conforma de ter como você falou aqui, foi dito. Não tem. Se conforma ter um Bolsa Família que satisfaz a ela porque faz 2, 3 filhos. E o resto da população, e o resto de conhecimento que essa criança não vai ter e educação que não vai ter. Como é que eu posso ter no meu país o voto obrigatório e um censo em 2010, se eu não me engano, que disse que a nossa taxa de analfabetismo praticamente dobrou? O voto é obrigatório com alto índice de analfabetismo. Gente, pelo amor de Deus, para e pensa se a pessoa não está votando em troca de uma camisa. Não precisa muito.
sou professora de faculdade, não sou? Eu não dou aula só no curso de Direito. Sou professora do curso de Direito, Contábeis, Economia e Administração. Sabe por quê? Porque todos eles têm prática trabalhista. O economista precisa saber, o contabilista precisa saber, o contador precisa saber, assim como o profissional de administração nem se fala. Nem se fala. E no nosso programa, para as outras matérias que não o direito, quando eu entro com o direito, a gente tem uma parte introdutória que é quase que um direito político, um direito constitucional. Sabe qual é a pergunta que eu faço aos meus alunos no primeiro dia de aula? Em quem você votou nas últimas eleições? Aí ele diz assim, o voto é secreto. Super esperto. Ou, professor, as últimas eleições foram para quê mesmo? E quando você pergunta qual é a diferença de um deputado para um vereador e para um senador, e como uma lei é feita? Então, quando eu falo da ignorância, no verdadeiro sentido da palavra, é que, infelizmente, o problema é de todo o sistema que está montado. Porque quem faz a lei não tem o conhecimento de como ela vai ser aplicada. Olha o próprio processo, que vem com um sumaríssimo no ano de 2000, dizendo que a solução vem em 15 dias, que é a causa de pequeno valor. Aonde no Brasil isso acontece? Porque em todos os lugares... Eu me lembro uma vez em São Paulo que o aluno virou para mim e disse assim, e professora, você sabe que eu dei entrada? Esse era julho. Marcaram minha audiência para setembro. Eu falei, menino, mas você está super bem. Lá no Rio a gente está demorando muito mais. Ele, não, setembro do ano que vem. Como é que você pode imaginar isso? Então eu estou com um monte de letra morta. A distância da realidade está cada vez maior. Cada vez maior. Mas por que isso está escrito assim? Por que a gente fala que ao invés de reforma foi uma deforma? Uma aberração. Porque a alegação de que isso aqui vai gerar empregos, que o que a gente tem, o argumento é sempre assim, me corrijam se eu estiver errado. No Brasil, o nosso problema é encargos em excesso para o patrão. Excesso de direitos para o trabalhador. Começa pensando em cargos de impostos, de tributos para o seu patrão, se é só ônus trabalhista. Ou se dentro do ônus trabalhista, tudo que ele paga é para o bolso do empregado. Se o desenho é esse. Colocam tudo na conta do trabalhador, colocam tudo assim, não, mas olha, porque aqui no Brasil nós temos... E olha, eu fico tão aborrecida com essa história da ignorância, que você quer ver uma coisa? Nós temos um direito aqui que é péssimo. Péssimo. Licença paternidade. É o pior país do mundo. É o Brasil. O pai aqui literalmente tem uma participação especial, 5 dias. Você vai para países aí em que esse direito são 2 anos para que ele e a mulher discutam como é que eles vão tirar. Eu vou tirar 1 ano, depois você tira 1 ano, não, eu tiro 1 ano e meio, você tira 6 meses e tal. O nosso aqui é de 5 dias. Para de botar na nossa conta isso de que a gente está entupido de direitos e que isso está sufocando o empresário. Não, eu acho que o desenho está errado, não é esse. Não é esse. Por quê? A reforma mexeu nisso? A reforma diminuiu encargos? Em algum momento ela mexe nisso? Porque até o trabalho intermitente, só a título de curiosidade, porque eu acho que isso vai morrer porque está na medida provisória, que eu acho que ela não vai adiante, mas a MP 808, ela vem dizendo o seguinte, olha só, terminou o seu período de trabalho? Paga férias acrescidas de 1/3, proporcional ao tempo que ele trabalhou, 13º proporcional ao tempo que ele trabalhou, repouso semanal remunerado, a remuneração do período. E você tirar encargo do patrão? Quer dizer, a cada trechinho ele paga aquilo ali, e paga aquilo ali. Ah, não, mas é porque ele está pagando menos. Não, ele não está pagando menos, ele está pagando proporcional à hora trabalhada. Se olhássemos a matemática, eu estou tirando 2 de 1 e estou dividindo para 2. Aí todo mundo está dizendo, aumentou o emprego, claro. Ao invés de ter um empregado, tem 2. Não, eu tenho 2 subempregos. Estou arrancando o couro do sujeito. E pagando a ele o que ele não vai efetivamente sobreviver. Por isso, eu sou tão, assim, crítica à forma como a gente engoliu. E ainda acho a gente muito quietinho.
Ainda acho. A gente não se insurgiu contra essa reforma. Não. Quantos nós somos? Porque a gente não pode pensar, nós advogados trabalhistas, não, isso não vai atingir a população. Só que estão sabendo disso? Alguém sabe? Chega para uma pessoa que vai votar, que é analfabeta, e fala assim, o teletrabalho, aí diz assim, eu agora faço isso, porque eu tenho celular. Ele fala, não, eu tenho celular. Aí eu pergunto assim, mas você não sabe ler, escrever? E tudo você faz por voz hoje. Você manda mensagem de voz, você escuta de voz, não sei o quê. Eu também uso. Ele está contemplado por isso aqui também. Quais são os seus direitos em relação a isso? Como é que você faz isso aí? Não. Pelo menos eu tenho emprego. É o que eu falei. É eles escreverem que vai ser mútuo consentimento e não é, né? Mútuo consentimento é, ok, sim senhor. Dizer que negocia com o pé de igualdade, eu não enxergo. A jovem mestre, por favor. Adorei o jovem. Nossa, Jovem mestre. os 50 já dizer jovem, isso tudo, eu adorei. O que ocorre? Esse trabalho começou com o Geraldo, com o Pachada, com o Marcos, e a gente levou essa, já tinha feito lá em Duque de Caxias, nós fazemos parte desse grupo. E o que a gente vê, muitas das vezes essas aqui superlotou. Lá em Caxias nós chegamos a encher, também no TRT lá, encheu. Mas você sabe qual é a maior quantidade de advogados que comparecem? A maioria não são jovens. E aqui nós vemos a mesma coisa. Nós não vemos na classe, me corrija se eu estiver errado, a maioria é o pessoal que a gente vai dizer cascudo, que está buscando conhecimento e muitas das Posso vezes, piorar? muitas das vezes está até saindo, por causa da incomoditação. Nós temos hoje uma agravante, até pouco tempo, eu não sei como é que está a estatística agora, mas é surpreendente. Hoje 80% das representações por apropriação de dinheiro de cliente são de advogados até 5 anos de inscrição. 80%. Porque, infelizmente, tudo isso segue. Eu acho que o maior agente nocivo, A categoria? nocivo que eu digo na sociedade é a mídia. Porque eu tenho quase 62 anos de idade, Geraldo é contemporâneo. Eu, quando era garoto, não se falava... É Geraldo também? É Geraldo. Só com a diferença. Esse é o melhor Geraldo. Tem um melhor do que ele, que é o pai dele. Eu sou Geraldo Flávio. Tudo bem? Você, antigamente, você não ficava preso dentro de casa, você morava em subúrbio do Rio, era rua, era soltar pipa, era subir morro, não sei o quê, aquele negócio todo dificilmente você escutava alguém falar de obesidade. Você tinha 1, 2 ou 3 tipos de tênis, conga, quichute e bamba. Calça era ali, quem tinha calça ali era uma maravilha. Tênis All Star, o primeiro que eu consegui comprar foi um cara que vinha dos Estados Unidos, estava rasgado, eu comprei uma Ferrari de tênis. Então hoje mal lançou um celular, no dia seguinte está lançando um outro. Então você está sendo bombardeado de uma tal maneira, e eu escuto uma maluca de uma comunista dizer o seguinte: eu sou favorável ao roubo, porque contaminado pelo capitalismo ele tem direito a ter aquele objeto. Ela declarou, não sei nem o nome dessa mulher. Então hoje você tem muito disso. E agora, voltando à questão da diminuição das ações trabalhistas, vai muito também da capacidade de cada profissional. Porque você tem que receber o teu cliente, escutar, ter um discernimento do que ele passou e você aplicar no caso concreto. Olha só, eu só posso pedir isso, não porque você vai me não, eu só posso pedir isso porque temos dentro de uma lógica, eu não posso fazer isso porque realmente não tem. Você tem um suporte, então eu não estou diminuindo a distribuição das minhas ações. O grande problema que a gente está lutando, você pode dizer, é a questão processual. Questão processual, está um samba do crioulo doido. Porque o tribunal, se fosse um tribunal sério, baixava uma norma, olha só, não tem liquidação, não existe. É estimativa, como é no processo do rito sumaríssimo. Sempre foi assim no rito sumaríssimo. E nunca se pediu planilha, agora se pede para liquidar.
Então, o que acontece? Muito da contribuição para essa confusão toda que está aqui é o quê? É um tribunal omisso, que não define, e a advocacia, desculpa, eu sou cagona, medrosa, que não quer encarar, não quer bater. Então, o que ele falou é uma verdade. A gente criou aqui, nós fizemos aqui uma palestra. Qual foi a palestra, Fachada, que nós fizemos aqui? Fizemos prática, exatamente isso. Nós fizemos, eu e o Fachada conversando, o Fachada falou, Geraldo, a gente podia fazer uma audiência, uma palestra, simulando audiências. 90% que vieram aqui foram os cascudos. E Houve um debate participaram. Maravilhoso. Os jovens, eu falei com todos, não apareceram, não quiseram, não estão querendo aprender. Mas então você entende quando eu falo da ignorância? É isso. A gente está num silêncio de não sei que mundo é esse. Acomodação também. Total. É uma falta de esperando alguma coisa de alguém. Absurdo. Essa é a realidade. Todo mundo de braço cruzado. Aí você me fala, sumaríssimo já pedia para liquidar. E a gente já sabia que não precisava de planilha. Aí me faz uma reforma para dizer que agora... Não era mais fácil dizer, seja sumaríssimo, seja ordinário, o que for, como é que vai ser, não precisa de planilha. Ficou tudo mal feito, mal escrito. Aí você provoca o tribunal, eles se reuniram para dizer assim, não vamos rever as súmulas e as OJs só depois. Você tem empurrou com a barriga, né? Nós ouvimos aqui juízes dizer, aplique-se a lei a partir dos novos processos. E na prática aplicou diferente, não fez? Totalmente. Nós ouvimos os dois sentidos. E se a gente, lá em Duque de Caxias, sem citar nome, eu só vou julgar lá em junho do ano que vem. E está parado os processos. Eu vou fazer o quê? A Mônica Brandão da 35 está fazendo isso. E aí a gente para também e pensa, né, que escola de direito, né, as pessoas fizeram, tá muito difícil, porque estão inventando um direito também que está demais da conta, né? A data da distribuição não vale para nada. Não, espera aqui o momento em que eu vou, tá complicado, a gente não tem mais. Eu vejo os juízes que estão passando, os advogados que estão entrando, a gente fala tanto da prova da OAB, a prova prática, se vale a pena, se não vale e tal, mas a gente hoje tem um nível de aluno que está cada vez pior. Cada vez pior. Eu me assusto quando eu leio uma petição, quando eu olho e falo assim, cadê? Mas eu me dou o direito, eu disse que depois de velho a gente se dá o direito de tudo, de dizer que grande culpa disso é você mandar uma mensagem de texto simplificando o que você está escrevendo. As pessoas não têm mais argumento. Elas não conseguem mais discutir com argumentos. Não conseguem. As pessoas perderam os argumentos. Porque a gente manda um emoticon dizendo, fazendo carinha triste. Simplificou tanto que acabou. A gente perdeu. A gente não tem mais argumento. Toda hora a gente está fugindo do enfrentamento. O enfrentamento agora tem que ser. Chegou numa audiência, para de olhar que o juiz está lá. Não, a gente sempre disse, nem o aluno é o ser sem luz, nem o juiz é o ser todo poderoso. Pelo amor de Deus, fala para ele, ó, assim não pode. Mas a gente não tem isso também numa unidade de classe. Verdade seja dita. Em relação ao Porque a gente tem quem nada sabe e quem nada quer saber e quem está conformado do jeito que está. Que está conformado. Em relação ao ensino, não vou falar mais, só a última só. Nós tivemos na OAB por 12 anos em Duque de Caxias, chegamos à presidência interina, todos os cargos que você possa imaginar, nós exercemos lá. E logo no início, eu fui nomeado como representante da OAB para o estágio forense da universidade local. Eu tinha direito de avaliar e dar nota que ia servir como um item para avaliação do aluno para fazer a prova da OAB. Pois bem, o senhor vai falar sobre o quê? Direito do trabalho. Fique à vontade. O que é direito do trabalho? Era assim, triste. Eu não estou. Você vai falar sobre direito penal? O que é direito penal? Está entendendo? Se você se propõe a falar, você tem que saber o que você vai falar. Então a gente chega à conclusão que ele passou pelos bancos da faculdade, não sabe a matéria que ele vai falar. Posso fazer uma parte? Isso aí o resto
há uma diferença muito grande de quando eu me formei para a atualidade. Você hoje, verdadeiramente, você tem uma facilidade de consultas absurdas. Então você se acomodou, copiou, colou. Eu, na minha época, década de 70, eu ia lá para uma biblioteca do TJ, duro que nem coco, eu copiava, passava 4, 5, 6, 7 horas copiando, lendo os acórdons. Olha só, é o lado nocivo Mas dessa por outro lado tecnologia, também o porque ensino é mais democrático, né? Também hoje qualquer assunto que você coloque lá, a gente consegue assistir uma aula. E também Sim, mas tem as dando facilidades mais... de opinião, eu acho também que acaba que o acesso de pessoas mais experientes, com mais atuação aqui na trabalhista, porque cada vez mais a gente está mais sugado pelo trabalho. Então também é um esforço muito grande, especialmente para quem é recém-formado. Sim, os tempos são sair do outros. escritório para assistir, para se capacitar. Por isso também que a gente vê tantos trabalhadores nessa condição de subempregos, porque não tem dinheiro também para investir na capacitação, como muitos advogados. Por isso que é importante também essa palestra Concordamos dos nisso casos. também. Não Mas tem olha dinheiro só. para investir na capacitação. Mas a gente não ter dinheiro para investir na capacitação hoje é o que eu menos posso argumentar, porque você entra no YouTube e você tem tudo de conteúdo gratuito. Aí você fica no tempo. Tudo, A questão tudo, do trabalho. tudo. Trabalho estudar. Trabalho estudar. Então hoje você tem. Por isso que eu falo da falta de interesse. Da falta de interesse. Eu acho que a gente está muito acomodado. E o tempo hoje não poderia nos faltar se a gente tem tanto facilitador do tempo. Quanto mais a gente está trabalhando, está sugado, e quem atua muito sabe disso, que buscar a capacitação, novo Código de Processo Civil, reforma trabalhista, é tempo que a gente está tirando do escritório para estar aqui, que é um investimento necessário, quem fez curso, que a gente está se ajustando. Mas aí, é trabalho, é família, é cada vez mais, como o teletrabalho, a gente está aqui vendo o telefone, porque o escritório está mandando, é cliente que está... Aí a gente tem que assistir a palestra, tem que responder o cliente, tem que estar preocupado, porque sai uma sentença, tem prazo. Então, o tempo, como está cada vez mais exíguo, administrando mais coisa, se para nós, como você bem falou, com nível com diploma universitário, nível superior, 1% da população já é difícil, quanto mais para analfabeto, quanto mais para o semi-analfabeto, analfabeto, Mas quando eu funcional. falo da ignorância, a gente não tem esse E cada vez mais sugado é pelo uma trabalho. população que não tem. E aí esse trabalhador... Agora, o sugado pelo trabalho é que eu sempre questiono, assim, como é que eu posso estar à frente de um escritório sem estar por dentro do que mudou na lei? Sim. Isso é uma condição, gente. Meu trabalho não vai ser um bom trabalho se eu não tiver adequado a isso. Olha, eu venho de uma época, eu fiz normal, assim, na minha época era normal, científico e tal. Então eu fiz normal e científico, porque eu queria fazer direito, e dou aula desde que eu me formei. Então comecei com processo civil, fiz logo uma pós a meio trabalho, fui para processo trabalho, direito trabalho, fiquei. Mas eu sou de uma época que na faculdade eles contratavam pelo cargo. Se você tinha um cargo público, você era professor, e não se você era capacitado com mestrado, com doutorado, não era. Era assim. Até que eles entenderam que não, a formação do profissional precisa ter alguém que esteja estudando também ali. Aí o MEC hoje vem e pontua. Você tem pós, você tem mestrado, você tem doutorado e tal. Aí o argumento é, mas como é que eu vou me especializar e vou ao mesmo tempo trabalhar? É porque para melhorar o trabalho, isso vai ser a lei da competitividade. Eu tenho que estar cada vez mais capacitado. Tem que ser uma briga de dragão, porque você vai estar de um lado falando de uma coisa que o outro está boiando. Sem dúvida. Não pode. Mas aí o que acontece? Como você está até compartilhando aqui conosco, questão da maternidade. Aí, quem não deixa mais para frente, ou tem filho, família, a se aprimorar na lei, né, a atualizar a atuação, escritório, e cada vez com menos tempo, cada vez sendo mais demandado de trabalho, e que é o que acontece nós na nossa situação com a atualização de legislação, e o trabalhador cada vez trabalhando mais, cada vez ganhando menos, cada vez afastado do auxílio-doença, acidente de trabalho, a reforma previdenciária que vai passar, vai ser promulgada em algum momento, afastando esses benefícios dele, e aí esse trabalhador desamparado vai para onde? Vai para o trabalho informal, a violência aumenta e o ciclo vicioso, todos nós cada vez mais sem tempo, mais pobres. Então não tem que ter um Cada freio. vez mais difícil. A gente tem que ter um freio nisso, né? Para esse ciclo parar. Peraí, onde é que tá o ponto de erro nessa história? Essa educação é o ponto básico. Ou eu vou educar a minha população, eu vou ensinar a minha população, porque se a gente diz ninguém pode deixar de cumprir o direito alegando que desconhece o mesmo,
Eu preciso, primeiro de tudo, ensinar para as pessoas direito. Outra coisa que eu vou falar, quando eu me formei, não era obrigatório o exame de ordem, mas eu fiz. Eu acho que é muito interessante, por isso que eu sou favorável, não era no início favorável ao exame de ordem obrigatório. Para mim é facultativo. Eu acho que democracia você tem por Peraí, mas você fez qual? 1982 eu fiz exame de ordem. Eu escolhi. Mas era aquele do escritório modelo? Que a gente Não, fazia? eu não quis fazer escola, eu fui lá na ordem, me inscrevi e fiz a prova. Fiz a prova. E uma coisa muito interessante, você falou em questão prática, e o que eu vejo hoje, no dia, eu já sou cascudo, já estou tanto tempo de audiência, e eu me solto na minha audiência, sempre foi assim. A questão de oralidade, acho que é um pressuposto objetivo para um advogado, a oralidade. Se não tiver uma boa entonação de voz, uma boa presença, muda de profissão. Então, o que acontece? Eu lembro muito bem que eu tive prova prática. Geraldo, Prática. Então, eu sou de uma época que eu tive 4 disciplinas de prática. Eu aprendi no banco escolar, na faculdade, Por aí. fazer a petição. Hoje em dia eu recebo meu aluno no escritório modelo. Olha, você vai acompanhar o processo, faz aqui a contestação, agora você faz o recurso ordinário, agora você faz, tá bom, corta e cola, né? Ctrl+C, Ctrl+V e tal. Não! Aí eu sento lá, por isso que eu falei, eu faço um trabalho interno, porque eu sentei com o meu coordenador e falei assim, olha só, como é que eu posso colocar o sujeito no escritório modelo sem nunca ter falado para ele que uma petição tem que ser encaminhada ao excelentíssimo senhor doutor juiz, e que aqui eu não falo juiz de direito, é o juiz da vara do trabalho, porque juiz de direito é do comum. Por quê? Porque assim está na Constituição. E que falar juiz federal da vara federal do trabalho, isso é repetição. Então não é assim, como é que eu vou explicar isso para ele, ou como é que eu vou criticar ele, eu vou dizer, você usa comarca, não usa comarca? Você já leu o regimento interno? O aluno sai da faculdade, e eu falo isso assim, que eu dou aula em cursinho preparatório para o OAB. Ele sai da faculdade sem nunca ter escrito uma petição. Tá bom. Ele fez um corte e cola a vida inteira que nunca nem leu o que estava ali. E nós que fizemos diferente lá no banco escolar, eu aprendi de outra maneira. Me lembro tanto das 4 práticas em sala de aula, independentemente do escritório modelo. Você aprendia a fazer a petição. Na área trabalhista era o Cristóvão Piragibe Tostes Malta, a nossa grande bíblia, que era o livro de prática. Você tinha tudo quanto é que é a petição dele ali. Não era? Ensinava pra gente tudo. A inicial é assim, a contestação é assim, pá, pá, pá. Hoje em dia, como é que é um manual de petição? Forma de bolo, né? Endereça assim, depois qualifica assim, tá, o molho e aí se vira. Um exemplo comigo. No dia da prova oral, na parte de prática, na parte de ontologia jurídica, o examinador chegou para mim, você já está formado? Eu falei, já, perfeitamente. Muda de lugar, senta aqui na minha cadeira. Toquei a campainha, sou o seu primeiro cliente, qual o seu procedimento? Como você vai atender o cliente? Eu lembro que se fosse hoje. E as pessoas sabem como atender o cliente? É isso aí. Como cobrar os honorários? É isso aí. Não sabem. Não sabem. Tem medo. Não sabem. Não Tem medo. sabem. E quando tem medo, o desconhecimento leva a isso. Eu, quando falei, eu sentei numa audiência, Eduarda falava assim para mim, vai lá, você vai fazer hoje audiência para reclamante, porque esse aqui é um cliente tal, tal, tal. A gente fazia muito empresa, tá bom. Aí eu ficava preocupada, eu não posso esquecer isso, não posso esquecer aquilo. Aí o juiz olhava para mim e falava assim, doutora, tem certeza que você quer que eu consigne em ata os seus protestos? Você está protestando por não ouvir uma testemunha depois da confissão do preposto? Eu falei, claro que sim, senhor. Gostaria sim. Ele consigna em ata. Quando eu terminei, ele me chama e fala assim, mostra para a doutora Eduarda o que você fez para ela rir um pouquinho. Porque Eduarda já das antigas aqui, quando eu chego lá, Eduarda, ela, mas que mico, Isabelle! Aí eu, é verdade, mas se você faz esse laboratório, se você tem essa oportunidade, vamos fazer aqui uma audiência simulada, você forma um outro profissional. Total. Você forma um outro profissional. Hoje em dia, eu acho tão esquisito o audiencista, gente. Eu acho tão esquisito. Eu atendi um cliente, eu conversei com o cliente, eu falei com o cliente, olhando o cliente, meu cliente, como é que eu vou ter outra pessoa vai lá e fazer a audiência dele? A coisa está muito... Chega sem nem saber as partes que estão lá. Sem qualidade. Tchau, Obrigada, querida. Aí é o preposto de carteirinha. Obrigada. Obrigada a você, muitos beijos. Já estou encerrando por aqui. Alguém quer mais fazer alguma pergunta? Alguma coisa? Fachada, tinha que falar. Fale, Fachada. O que eu ia falar era que até por causa dela. Vamos ficar quieto, Geraldo. Deixa eu falar. Não, já falei. Já. Eu vou fazer perguntas sobre o teletrabalho, mas só falar mais coisa. Uma coisa que eu acho que
em relação à questão do pessoal mais jovem que está vindo, e inclusive a gente tem mencionado que a média das pessoas que vêm é de 40 a 50 anos. Mas é como está falando, Isabelle, a gente foi criado numa época que a gente tinha bandeiras para lutar. Quem tem hoje uma faixa de 20, 30 anos, já encontrou tudo ganho. Hoje é Já tinha egoísmo passe também. livre, já tinha eleição do presidente, já fazia tudo o que queria. Não tinha que se discutir. Não tinha PM mandando circular quando você estava na rua. Não conheceu o crime de vadiagem, não sabe nem a importância da carteira de trabalho anotada. Não é? A vida, pessoal, hoje, não é uma crítica nesse sentido a eles. É uma crítica ao mundo que eles encontraram com todas as facilidades. A gente vai. Você vai ver isso mais um pouco com o teu filho, mas quem já tem filho adolescente mais velho, sente muito isso. Como é que é completamente diferente do pessoal da nossa época, e apesar do vasto conhecimento que a gente vê, que a formação que eles têm hoje é uma quantidade bem maior do que a gente tem, que a gente teve no passado, mas a maturidade é completamente diferente. Nossa, é outro. Então, isso eu acho que é um pouco que afasta o pessoal daqui. Lógico, o que ela falou também é importante. O pessoal mais novo está fazendo muita audiência, tem mais compromisso com o escritório, mas falta esse interesse deles por não saber o quanto que isso importa na vida deles para frente. Por causa disso, não tiveram pelo que lutar, tem recebido tudo de bandeja. Mas é isso, Fachada, que muito me preocupa, porque quando eu falo dessa ignorância, da falta de conhecimento, é que nós não sofreremos, eu tenho certeza que eu não vou ter idade para sofrer a consequência disso, né? Mas daqui a 30 anos, que eu já pendurei minha chuteira, a gente vai ver o que está acontecendo com esses trabalhadores, e essa geração é fruto disso, são eles que podem fazer essa diferença. Quer dizer, nós que não vamos ter isso na nossa pele, estamos super preocupados, e eles que vão ter os próprios filhos. Quer dizer, eu até, quando falo, porque meus filhos são pequenos, eles vão ser dessa geração, olha o que eu disse, eu não deixo tecnologia de segunda a sexta, só sábado e domingo. Por quê? Porque vai andar de bicicleta, vai aprender. Aí eu descobri que meu filho, com 9 anos de idade, é o único que anda de bicicleta sem rodinha. Falei, cara, eu acho que eu aprendi a andar de bicicleta sem rodinha com 5 anos, 4 anos, sei lá. Sabe, super moleque de rua, mas era história de ter vila, ter outra coisa, né? Hoje em dia onde? Né? Vai descer para andar, vai fazer... Agora, eles vão passar por isso, dessa contratação, desse emprego, como vai ser esse formato. E aí, quando eu falava aqui do meu marido ser da área da tecnologia, porque eu também escuto muita gente falar assim, será que o formato de trabalho não vai ser tudo... Já entrou no McDonald's que agora tem uma caixinha, faça o seu pedido aqui? Então, assim, não vamos ter mais trabalhadores? Aí o meu marido vem e fala assim, não é assim. A gente sempre vai ter o trabalhador até para alimentar esse sistema, até para poder colocar esse sistema para funcionar, para poder fazer a limpeza daqui. Então a gente tem uma mão de obra, mas eu vou ter uma mão de obra também de 2 polos, uma muito qualificada para alimentar o sistema e a outra mais rasa, que é aquela que vai poder fazer a limpeza, um trabalho que não exija tanto como aquele da tecnologia. Mas meus filhos vão viver a contratação de forma intermitente. Eu não vou. Né? Então, assim, a preocupação que a gente fala, que eu pelo menos sinto que eles deveriam ter, não tem. As pessoas não estão se tocando que isso vai passar pela nossa pele. A gente vai sentir isso ao longo prazo. Quando eu li esse inquérito europeu e li essas aposentadorias precoces, eu fiquei impressionada com a quantidade de doenças profissionais em virtude de um teletrabalho. Você tem vontade de não pegar mais no computador, de não olhar mais para um telefone celular. Porque desde você ter hérnia, de você ter um problema na coluna, tudo você pode imaginar. Até neurose. As doenças psíquicas pelo isolamento, a obesidade. Depressão. Então, quer dizer, você hoje não tem mais nem a pessoa tão social, porque ela não tem mais o convívio. Né? A gente tem grupos de WhatsApp, né? O WhatsApp não tem face. Vocês já repararam como as pessoas escrevem ali sem censura, sem limite? Não tem face. Sai escrevendo, sai. Se tivesse ali olho no olho e ia estar falando assim, nem 10%. Não ia. E aí vamos para o poder de mando do patrão. A gente que está tão preocupado com assédio, com... Peraí, meu diretor, ele escreve assim para mim, minha linda, eu interpreto
super generoso Sim, comigo. bastante. Trabalho 17 anos com ele. Ele me chamar de minha linda é um baita de um elogio. Né? Então, minha linda, ele deveria já falar assim, já enjoei de vocês, Isabel, que minha linda, já... Minha linda, mas eu posso pegar aquela ali e dizer assim, olha aqui, ó, o cara tá me assediando, fica me mandando mensagem, minha linda, que minha linda é essa? Isso pode ser muito perigoso, porque isso não tem face, isso não tem emoção. A gente não está sabendo lidar com o lado bom disso. Olha a quantidade de pessoas que saem de grupo, brigam no grupo, não? É impressionante. Sabe, você fala uma coisa, você já é execrado, você faz, sabe, vira um testamento. Eu raramente me pronuncio com alguma brincadeira, até porque eu sou vascaína. Então, assim, quando você vai falar, você logo, né? Mas quando o Fachada revelou que ele era vascaíno também, eu falei assim, não, puxa vida, e saudações vascaínas para você e tá. Cara, foi um testamento, esse grupo não foi feito para você falar a respeito de futebol, parará. Eu falei, tudo bem, me calei, ok. Mas aí você percebe que a coisa tá radical desse jeito, por quê? Foi no mate? Não, não deve Não, ter acho que sido não. no- Não, foi no AB. Foi no AB. no europeu. Foi. Por questões, eu me segurei nisso, porque eu também sou vascaíno. Pois é. Mas tô Deus perdoa os negociando, três, entendeu? pronto. Não, Deus faça perdoa os isso. três. Olha só que nata aqui, reunida. Poxa, para nossa eleição lá, fraude de... tudo bem, deixa isso para lá, né? Mas a gente percebe que os nervos estão à flor da pele, por quê? Porque isso não tem face. As pessoas hoje não conseguem entender o limite da ordem, da sedução. Como? Se a gente está fazendo isso com esse meio, né? A gente não tem essa habilidade ainda para lidar com isso. E o meu marido fala assim, Beli, lá fora, hoje já é tudo tão diferente, porque a gente já está muito mais à frente na forma de lidar com isso, de trabalhar com isso. Se é para ser radical, é assim, ó, na empresa, a gente não tem aquelas regras do tipo, é proibido você receber presente, né? Aliás, um funcionário público tem muito disso, né? Não pode dar presente até tanto, tá? Lá eles são assim, não pode se dirigir a nenhum outro funcionário, nem cliente, nem a ninguém, com meu querido. Tudo é formal, prezado. Forte abraço. Prezado. Para evitar que isso seja lido como um assédio. Então a gente vê, eu vejo o Fachada, acho que é o Marcos. O Marcos é que é o radical dos grupos, né? Ele tem já o texto padrão que ele sai, plá, 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 olha as regras do grupo, plá, 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 No plá, AB plá. tem que mudar Não é? também, já tem Toda lá. hora. As regras, plá, 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 plá. Porque a gente tem que se encaixar nisso. A gente tem que se encaixar nisso. Então, o que eu acho no contrato de trabalho, que é todo um formato que vai ser diferente, mas que é essa geração aí que vai sofrer isso na pele e que não consegue vir pra cá. Debate isso aqui comigo, me prova que isso aqui vai entrar para abrir portas. Mercado de trabalho agora, show. Condição de trabalho, saúde, tudo, espetáculo. Aí sim, eu pergunto, cadê o meio ambiente do trabalho que a Constituição garantiu? Cadê a saúde do trabalhador? Porque tem todo um capítulo de medicina e segurança do trabalho. Ele morreu, né? Morreu. Fala. Agora fazer pergunta de trabalho. Antes eu tinha falado dessa parte. Quando disse lá que eles colocaram propositalmente, pelo visto, fora do capítulo das horas extras, tá? Qual é a correlação que a gente pode fazer diretamente? Estou falando isso de forma genérica para todo mundo. A correlação que pode ser feita processualmente, transformando para uma ação, logicamente, para discutir a jornada do cara que faz o trabalho. Porque como ele está em casa, é uma discussão muito que se tem. O cara pode ficar 10 horas trabalhando, 12 horas trabalhando, dependendo do teu trabalho, um projeto de engenharia, de um arquiteto que tem que terminar, tem prazo para ser entregue, vai ficar em cima da prancheta, em cima do computador, em cima do... Mas aí, Fachada, só uma coisinha. Para mim, o problema aqui está em não especificar quem no teletrabalho estaria fora. No serviço externo, ele não disse? Serviço externo incompatível com o controle? Ele não limitou ali? Eu aqui poderia fazer a mesma coisa. Porque o que eu questiono é, por que não se ter controle se é possível ter o controle? Você pode dizer, você vai estar em casa, mas eu sei que ninguém está em casa full time.
Quando meu marido está trabalhando com o pessoal da China, eu já sei que o horário dele de trabalho é a madrugada. Quando ele está trabalhando com o pessoal do Brasil, de Portugal, o horário é compatível com o nosso. Você tem como regulamentar isso colocando, olha só, quando a função permitir que se controle a jornada, vamos colocar a limitação. As tais 8 horas por dia, vamos colocar, assim como vamos colocar as obrigações do patrão. Porque quando eu entro na empresa, se eu não tenho 3 metros de pé direito, não sou eu que vou fazer obra para levantar esse teto. É o empregador. Então é ele que tem que se preocupar se o meu equipamento está adequado ou não para a minha saúde. Então eu acho que tem como você colocar dentro do teletrabalho o mesmo formato do serviço externo. Eu não acho que o teletrabalho é tão livre assim. Qualquer pessoa que trabalhe remoto não tem controle. Não está na duração de trabalho. Porque ele está em casa, tem gente que pode estar trabalhando de casa e dá para você controlar o trabalho dele. Você tem como limitar. Tem. As empresas de telecomunicação têm muito isso. Dependendo do que ele está falando, ele conecta. Hoje em dia tem aquele QR Code. Você coloca lá para dizer quando é que você entrou. Aquilo é pior que cartão de ponto, gente. Em segundos ali, vem absolutamente tudo. E eles são tão preocupados com a saúde do trabalhador deles, que quando eles fazem essas conexões, eu tenho uma aluna que trabalha na ZAT, eu acho que é ZAT, é aquela dos aparelhinhos da NET. Então ela trabalha com o pessoal da China. Ela estava me mostrando assim, Isabelle, depois de tantas horas ele apita e desliga. Apita e desliga. Porque quando eu digo que o sujeito que trabalha em serviços de mecanografia, o povo nem sabe mais o que é isso, mas na digitação, beleza, tem que trabalhar 90 e pausar. Como é que eu vou fazer isso com um cara remoto? Simples assim, desliga. É tão programado, o negócio é tão bem feito, que ela falou assim, ele apita, pum, salva e desliga. O tempo que ela precisa estar conectada ou que ela pode estar conectada. E assim eles limitam horas extras, eles limitam tudo. Por isso que eu falo, a gente está ao contrário. A gente está ao contrário, porque a gente absorveu a tecnologia, beleza, mas a gente não absorveu o uso da tecnologia de forma adequada. A gente está assim, super contente, temos a tecnologia, está livre, tá? E eu tenho como usar esse mecanismo com proteção à saúde. Em Portugal, é interessantíssimo, na palestra, uma das pessoas que estava falando a respeito da reforma de 2009, me disse que eles fizeram pesquisas de que crianças estavam sendo esquecidas na escola. Que o horário de saída da criança é às 5. A pessoa no telefone fazendo não sei o quê, chegava tarde para buscar a criança ficava lá esquecida. Estavam sempre se atrasando para buscar as crianças. Por que o atraso acontece? É por causa do trânsito, é por causa não sei o quê? Não. Pesquisa. Por que você atrasou? Porque eu estava aqui no telefone resolvendo um problema. Ah, porque eu estava lá no trabalho aparecendo não sei o quê. Ah, porque eu estava em casa e quando eu vi, a hora passou. Eles começaram a mapear isso tudo. Para entender como é que eles poderiam... Não vai esquecer seu filho na escola, peraí. Que tem que ter esse limite. Um pouco de trabalho, um pouco de lazer, um pouco... É que precisa ser... É um equilíbrio, né? Que precisa ser conquistado. E acho que nesse formato... de coração, escravizou. Ai de você que não responda na hora que você é chamado. Concordo plenamente. Ai de você. Eu não trabalho como teletrabalho, mas eu trabalho misto, porque hoje eu trabalho na faculdade e tem online e tem... O sujeito te manda uma pergunta no domingo, às 11 da noite. Às 11h30, ele está escrevendo para o suporte que ele não teve resposta. Ele não conseguiu entender que no domingo eu não estou conectada para responder a ele. Então, às 11h30, ele mandou para o suporte uma reclamação de que eu não atendi. Aí, na segunda-feira, vem um alerta para mim de que você tem mensagem a responder. Tudo bem, de domingo às 11 horas da noite. Mas é advertência. Puxão de orelha. É questão do azulzinho mesmo. Não é? É exatamente isso. Então... Volto a dizer, eu aceito o desafio. Me diz assim, o que tem de bom?